Para detectar uma mensagem de vida inteligente extraterrestre no universo, nós não precisamos literalmente falar a língua deles, mas precisamos compreender coisas muito fundamentais sobre linguagem, entropia, conhecimento e informação. Só assim podemos distinguir ruído e o sinal mais importante da história, um sinal de inteligência vindo do cosmos. Por isso agora relaxe, pegue uma pipoca e vamos entrar numa jornada épica entre teorias e tecnologias que não parecem relacionadas entre si, mas que no final estão. Vamos começar descobrindo a diferença entre duas coisas que parecem a mesma. Conhecimento e informação não são a mesma coisa, apesar de muita gente confundir. Passar horas vendo vídeos curtos num scroll infinito pode te dar a sensação de que você foi exposto a muita informação, mas depois que você desgruda os olhos da tela, qual que foi o conhecimento que ficou? Mas isso será porque os vídeos eles têm informação, mas não têm conhecimento? Será que tem a ver com, talvez, os assuntos dos vídeos? Bom, de fato, o assunto da maioria dos vídeos curtos na internet não é sobre, sei lá, mecânica quântica ou algum assunto mais complexo. E por isso não possuem tanto conhecimento. Certo? Olha, se parar pra pensar, dá pra você fazer uma pesquisa rápida ali no Google sobre qualquer assunto, inclusive sobre mecânica quântica. Você pode ler um artigo científico cheio de detalhes, cheio de conceitos e termos bem complexos. Mas acontece que ler aqui e acolá algumas informações sobre um assunto desses pode te dar uma falsa impressão de que você leu um conteúdo rico em conhecimento. Na verdade, nem foi tanto assim. E o problema nem está no texto. O problema está em você. O problema aqui é que esse artigo científico não foi escrito para você. Ele foi escrito por especialistas da área e pensando em ser lido por outras pessoas especialistas na área como eles. Então, se você já não tiver um conhecimento prévio, uma certa noção do assunto, ler um artigo científico sobre mecânica quântica pode não ser, sei lá, tão proveitoso, pode não ter nenhum conhecimento para você, porque ele está soterrado por vários termos técnicos e conceitos que você não domina. Você teria, então, muita informação e pouco conhecimento. O que, se parar para pensar, não é nem tão diferente de passar horas scrollando vídeos curtos. E para deixar mais claro onde que eu quero chegar com isso, imagine que ao invés de ler um artigo científico técnico e complicadíssimo, você na verdade tem em sua frente um texto simples que uma criança poderia ler, mas está em chinês. Em chinês ou qualquer outra língua aí que você não saiba nada de nada. Então a informação está lá. O assunto do texto é muito simples, mas quanto de conhecimento você conseguiria dessa maneira? Zero conhecimento para você. E aqui, de novo, o problema não é o conteúdo em si. Você é que não sabe chinês. Ou seja, informação e conhecimento são coisas bem diferentes. O conhecimento tem mais a ver com você e a informação com o conteúdo que está na sua frente. O conhecimento é abstrato, é impossível de ser quantificado exatamente. Ele é gerado bem aqui no seu cérebro e ele nada mais é do que uma reação à informação que você capta do mundo à sua volta. Então a definição de conhecimento seria na verdade algo meio vago, infelizmente. Algo como aquilo que é transmitido pela informação. Ele é o significado da mensagem. Agora, já a informação está presente nas coisas ao seu redor e independe de você. Ela, então, não é nada abstrata. Ela é concreta e nós podemos medi-la precisamente. Isso torna a definição de informação em algo muito mais preciso do que a definição de conhecimento. Por isso, relaxe, porque agora nós vamos entender a exata definição de informação e vamos entender isso através da sua quantificação. A quantidade de informação é uma propriedade, é como se ela fosse talvez o peso de um objeto, digamos. Pois é, o problema é que não existe uma balança que você pode simplesmente botar um livro e ao invés de mostrar o peso, é mostrado a quantidade de informação. Mas se existisse, nós sabemos intuitivamente que um livro inteiro
iria pesar muito mais informação nessa balança do que apenas uma página desse mesmo livro. Agora, e se a gente pesar a informação de um livro que foi uniformizado? Um livro que teve todas as suas palavras que contavam uma história, todas substituídas pela letra X. É isso. Ele é agora apenas uma repetição da letra X. A mesma letra de cima a baixo em todas as páginas, tudo igual. Que é uma pena, porque a história do livro original e todas as suas nuances acabaram sendo perdidas nessa uniformização. Com certeza nós podemos dizer que o conhecimento possível de se adquirir com ele, então, vai acabar se tornando igual a zero. Mas será que depois dessa uniformização, esse livro ainda pesa a mesma quantidade de informação? Bom, ele ainda tem a mesma quantidade de caracteres de antes. Ele superficialmente ainda parece o mesmo. Mas olhando com mais calma, dá pra perceber uma coisa. Olha, se a gente abrir esse livro uniformizado e começar a folhear ele, nós podemos sentir muita coisa. Indignação, raiva, vontade de rir, ou sei lá mais o que. Podemos sentir qualquer coisa, menos surpresa. Afinal de contas, essa é uma experiência completamente previsível. Depois de um X, vem outro X, e depois outro, até o final. Então, folhear um livro todo uniformizado é extremamente entediante. Ele é a definição de basicamente zero surpresa. E se não há surpresa, podemos compactar então todo o seu conteúdo em algo bem mais simples. Podemos resumir tudo perfeitamente em apenas a letra X repetidas, sei lá, trocentas vezes. Agora é importante notar que isso não é apenas um resumo comum. Esse é um resumo perfeito, sem absolutamente nenhuma perda de informação. E isso é bem diferente de quando vamos resumir o livro original, que tinha toda uma história com detalhes e tudo mais. Nós podemos até tentar resumir o livro original, mas é impossível de ser um resumo perfeito. Sempre haverá alguma perda de informação. Isso acontece só no livro original, porque quando você abre e começa a folhear e ler de fato, você encontra surpresa. Você não consegue prever qual será a próxima letra, o próximo caractere. Justamente por causa disso, por ter mais surpresas, o livro original tem mais informação do que o livro uniformizado. O livro uniformizado tem tão poucas surpresas que ele, na verdade, tem menos informação do que somente uma única página, ou frase, ou palavra do livro original. Tá, beleza, mas e se a gente pegar o livro original e alterar ele de outra forma? E se a gente, ao invés de uniformizar tudo numa única mesma letra, a gente substituir cada caractere por caracteres aleatórios? Poderíamos chamar essa criação então de um livro aleatorizado. E ao abrir, folhear e tentar ler um livro aleatorizado, isso pode nos dar uma experiência meio estranha. Talvez parecida com o livro uniformizado com apenas a letra X. Porque afinal de contas, esses dois tipos de livros poderiam ser confusos e poderiam acrescentar ao leitor a mesma quantidade de conhecimento. Igual a zero. Certo, a quantidade de conhecimento é a mesma. Porém, será que isso quer dizer que ambos os livros teriam a mesma quantidade de informação? Tá, vamos parar para pensar. Se o livro uniformizado com X tinha pouquíssima informação por ter pouquíssima surpresa, então talvez seja interessante a gente olhar para quantas surpresas o livro aleatorizado possui. Bom, esse livro aleatorizado nada mais é do que uma longa sequência randômica de letras, números, sinais de pontuação, símbolos matemáticos e outros caracteres. Todos esses caracteres vão ter a exata mesma probabilidade de ocorrer durante a sua leitura. E isso é algo bem diferente de um livro uniformizado tudo X. E também é diferente do livro original, que tem uma história. No original, os caracteres não são aleatórios. A probabilidade de cada um acontecer não é a mesma. Para que as palavras e frases façam sentido, é preciso que cada um tenha uma probabilidade diferente de ocorrer. Olha só que interessante. Por exemplo, no geral, nos textos em português, a letra A
é a mais comum de todas, e o W e o Y estão empatados em último, como as mais incomuns. E não só isso, mas um pequeno detalhe. Só para deixar claro, essa diferença do primeiro para o último lugar é gigantesca. Estatisticamente falando, para cada letra W no seu texto em português, temos mais de 1.400 letras A. Ou seja, a probabilidade da letra A ocorrer é absurdamente grande. E isso acaba reduzindo a surpresa no nosso livro original, que tem uma história. E além disso, dentro de um conjunto de regras gramaticais, uma letra pode se tornar mais ou menos comum. Por exemplo, no português, depois da letra Q, você normalmente espera a letra U. E depois de uma letra M, você espera uma vogal e nunca uma consoante. Seria bem estranho isso. E é claro que se a gente falar de outros caracteres, além de letras, nós não podemos simplesmente tacar, sei lá, no meio de uma palavra o símbolo de porcentagem. Ou essa coisa aqui, que eu nem sei qual é o nome disso. Isso tudo quer dizer que ao saber um caractere do livro original, nós podemos ainda talvez não saber o seguinte. Ou seja, ainda vai ser uma surpresa. Mas não vai ser uma surpresa tão grande por causa dessas regrinhas e propriedades da língua portuguesa. Então isso quer dizer que nós podemos até usar essas várias regras e propriedades para tentar resumir um pouco o livro original de maneira perfeita, sem nenhuma perda de informação. E realmente isso é possível. Assim, a gente não vai conseguir reduzir tanto o tamanho do livro original quanto aquele que era apenas a letra X, mas talvez o livro original consiga ter, sei lá, um resumo de metade do tamanho dele, mais ou menos. Só para ter uma ideia. Agora, já o livro aleatorizado, meu Deus, ele possui um grau de imprevisibilidade muito maior. Ao saber de um ou mais caracteres, você jamais será capaz de prever o próximo. A surpresa sempre é muito alta. Ela é, na verdade, o máximo que pode ser. Qualquer tentativa de resumir a informação desse livro vai causar, então, uma perda muito considerável de informação. Nesse caso, então, não há regras ou propriedades que deem uma certa previsibilidade. Isso é simplesmente pura aleatoriedade. É impossível de diminuir uma página sequer. Ou seja, em comparação com o livro original, com uma história, o livro aleatorizado, na verdade, tem muito mais surpresa e, por consequência, mais informação. Porque informação é surpresa. Essa é a definição de informação. Dentre esses 3 livros, o original pode transmitir muito conhecimento e os outros, conhecimento zero. E dentre esses 3 livros, o uniformizado tem pouquíssima surpresa e o original, médio. E o aleatorizado tem altíssima quantidade de surpresa. E surpresa é informação. E informação não é conhecimento. Agora, para detectar a inteligência no universo, é preciso saber mais do que isso. É preciso saber medir a quantidade de informação e saber como conseguimos ler letras trocadas. Como você consegue ler isso? Ou essa frase cheia de números no lugar de letras? E isso acontece porque... bom, nós não sabemos ao certo, mas nós temos uma ideia. Nosso cérebro é capaz de prever coisas. Nós criamos padrões em nossas mentes e somos capazes de fazer o mundo se encaixar nisso. Nós somos bons em reconhecer, por exemplo, padrões faciais, ou seja, conseguimos rapidamente perceber a presença de uma face. Na verdade, nós somos tão bons que nós conseguimos ver rostos e muitas vezes em lugares que nem tem rostos. Muitas vezes conseguimos ver até Jesus. E pareidolia é como nós chamamos esse tipo de percepção estranha. Tá, agora, ver um número no lugar de letras até poderia ser mais fácil de explicar, já que as letras foram substituídas por números com uma aparência similar. Quando nós lemos esse tipo de coisa, o nosso cérebro sequer mal ativa suas áreas que interpretam números. Simplesmente interpretamos o 4 com a letra A, porque eles são parecidos. Porém, o que é mais impressionante de tudo é a gente conseguir ler até bem rápido letras misturadas. Isso é o que nós chamamos de tipoglicemia. Não são apenas letras substituídas por números parecidos nesse caso.
nem são rostos formados por elementos que se parecem com 2 olhos, uma boca e um nariz. Na verdade, ler facilmente uma frase como essa, com elementos embaralhados, seria como ler frases com números, porém com números que nem se parecem em letras, ou ver rostos em lugares onde os elementos básicos de um rosto estão embaralhados. Assim fica bem mais difícil. Porém, ainda assim nós conseguimos ler letras embaralhadas com uma certa facilidade. Mas isso tem um limite. Por exemplo, se você pegar a frase inicial e embaralhar de outra forma, bom, pode ficar bem mais difícil de entender. Pois é, porque o fato aqui que eu não expliquei ainda é que se você embaralhar mais letras e não preservar a letra inicial e a final de cada palavra, e principalmente se você formar novas sílabas que não existam na palavra original, isso provavelmente vai destruir a sua legibilidade. Você e o seu cérebro então são ótimos em ler palavras embaralhadas, mas claro, com um limite. E esse limite é ditado pelo caos da língua portuguesa. Sim, a língua portuguesa é caótica. Agora, o quão caótica? Para determinar isso, nós precisamos antes definir o que seria caos. Precisamos de uma definição. Caos pode ser entendido como algo embaralhado, bagunçado, uma desordem ou aleatoriedade. Mas, acima de tudo, caos é entropia. Quanto maior o caos, maior a entropia e vice-versa. Podemos então, de certa forma, tratar ambos como sinônimos nesse caso. E, para nossa sorte, a entropia de uma língua pode ser mensurada. Já já vamos medir isso aí. Mas antes a gente precisa deixar claro que a entropia de uma língua pode ser interpretada de algumas formas diferentes. Mas para deixar as coisas ainda mais simples, vamos buscar especificamente a entropia presente numa letra da língua portuguesa. Vamos começar. O alfabeto português tem 26 letras. O problema é que talvez 26 letras seja letras demais para a gente começar. Então, para simplificar, vamos imaginar que ele só tem 4 letras: A, B, C e D. E para simplificar ainda mais, vamos imaginar que as chances de cada letra ocorrer é igual a 25% para cada uma. Ou seja, elas ocorrem de maneira completamente aleatória. E, ok, isso já tá começando a parecer uma coisa que não tem nada a ver com português, mas fica comigo. Imagine que eu tenho uma máquina que emite uma sequência de letras desse tal português ultra simplificado. Vamos chamar esse aparelho de máquina 1. Só que além disso, eu tenho uma outra máquina, uma segunda máquina, a máquina 2. Ela também emite uma sequência de letras, porém as letras possuem uma probabilidade de ocorrer diferente, como você pode ver aqui. Beleza, então nós temos duas máquinas produzindo um alfabeto de letras igual, porém de formas diferentes, cada uma do seu jeito. E agora eu te pergunto, qual dessas duas máquinas está produzindo mais informação? Uma das melhores maneiras de responder isso é tentar imaginar quantas perguntas de sim ou não você precisa fazer para prever a próxima letra de cada máquina. Tá, então vamos dizer que a máquina 1 está prestes a produzir a sua próxima letra. E, no caso desse aparelho, as letras possuem igualmente 25% de chance de serem produzidas. Então, a melhor maneira de fazer a nossa primeira pergunta de sim ou não é pegar as 4 letras possíveis, A, B, C, D, e separar elas em duas metades, em AB e CD. Assim temos em cada lado 50% de chance acumulado. Então a nossa primeira pergunta de sim ou não poderia ser: a próxima letra é A ou B? Bom, se a resposta for positiva, se for um sim, então podemos em seguida fazer outra pergunta: é a letra A? E se a resposta for um não, então parabéns, nós descobrimos que é a letra B. E com isso nós adivinhamos a próxima letra com duas perguntas. Agora, para adivinhar a letra A, bom, nós também iríamos fazer duas perguntas. As respostas então seriam 2 sims seguidos. Para adivinhar a letra C, seria um não e um sim. E a letra D, 2 nãos. Isso quer dizer que seria necessário exatamente 2 perguntas para cada letra, o que obviamente dá uma medida de 2 perguntas
por letra. Agora e a máquina 2? A segunda máquina produz letras com probabilidades diferentes da máquina 1 e por isso podemos fazer perguntas diferentes nesse caso. Olhando para as probabilidades todas juntas das letras da máquina 2, podemos ver que a letra A tem a maior de todas. Ela ocorre em 50% das vezes, em metade. E todas as outras letras ocorrem na outra metade das vezes. Com isso, para a máquina 2, podemos pegar as 4 possíveis letras e separar em 2 grupos mais assimétricos. Um grupo pode ser a letra A, sozinha, e o outro, as letras B, C e D. Ou seja, a primeira pergunta seria: é a letra A? E se a resposta for sim, pronto, é só isso. Nós descobrimos a letra seguinte com uma única pergunta. Excelente! E lembrando que esse caminho curto vai acabar acontecendo em metade das vezes, porque a letra A ocorre em metade das vezes, o que é ainda mais excelente. Tá, muito bem, mas e o resto das letras? Bom, se a primeira resposta for não, então significa que nós podemos perguntar pela letra com a segunda maior probabilidade de ocorrer. Podemos questionar: é a letra D? E aí, se a resposta for sim, então nós terminamos de adivinhar com 2 perguntas. Mas se a resposta para essa pergunta for não, nós podemos então finalizar com mais ainda uma outra pergunta: é a letra C? E aí, se sim, é a letra C. E se não, é a letra B. Pode ser que as coisas estejam ficando um pouco complexas agora, mas resumindo, nós descobrimos a letra A com uma pergunta, a D com 2, B e C com 3. Agora, já que cada letra tem uma probabilidade diferente de ocorrer, então nós precisamos fazer um cálculo para descobrir a média da quantidade de perguntas para se adivinhar a próxima letra da máquina 2. Nós precisamos multiplicar a quantidade de perguntas da letra A pela probabilidade da letra A ocorrer. E depois nós fazemos a mesma coisa para a letra B, a C e a D. E aí, beleza. Agora, somando tudo isso, temos 1,75. Ou seja, podemos prever a próxima letra da máquina 2 em média com 1,75 perguntas de sim ou não. Muito bem, mas o que isso significa, né? Bom, quer dizer que em comparação com a máquina 1, a máquina 2 é mais fácil de se prever a próxima letra. Então, matematicamente, podemos afirmar que a máquina 2 produz menos informação do que a máquina 1. Isso acontece porque simplesmente a máquina 2 produz letras mais fáceis de se prever, com menos perguntas para a gente chegar até o resultado. A sequência de letras, então, é menos incerta, ela tem menos surpresas. E a informação é surpresa. E essa quantidade média de perguntas que precisamos fazer para descobrir a letra seguinte é o que nós chamamos de entropia. A entropia da máquina 1 é 2 e a entropia da máquina 2 é 1,75. Agora, 1,75 o quê? Qual a unidade disso? Bom, a unidade para se medir informação e a entropia foi estabelecida como bit. Então, essa é a entropia delas. Agora, essas máquinas não são português. E o português? Bom, se a gente tentasse fazer uma máquina de letrinhas da língua portuguesa desse jeito como vimos agora para a máquina 1 e 2, as coisas iriam ficar mais complexas, já que seriam produzidas não 4 letras, mas 26 letras diferentes. E se, assim como a máquina 1, cada uma dessas letras tivesse a mesma probabilidade de ocorrer, então a gente poderia fazer as nossas perguntas de sim ou não, de forma que a gente chegaria a um resultado de 4,7 perguntas por letra, 4,7 bits de entropia. Porém, na prática, o português, na verdade, é mais parecido com a máquina 2. Nós sabemos que a nossa língua não é simplesmente uma sequência de letras aleatórias. Cada letra possui uma probabilidade específica de ocorrer. A letra A, por exemplo, é a mais comum. E em seguida, vem a letra E. E depois, letra O. Agora, já o W e o Y ficam empatados em último lugar, com 0,01. E o K com 0,01.
02. Ah, mas aí você pode dizer que isso é até esperado, já que o W, o Y e o K são letras que só entraram para o alfabeto português definitivamente no dia 1º de janeiro de 2013. Esse foi o primeiro dia após o fim do uso do nosso antigo alfabeto, que mudou com um acordo ortográfico. Tudo bem, mas ainda assim temos, por exemplo, a letra J, que é a nossa velha conhecida há muito tempo. Ela só aparece em 0,4% das vezes. Então isso quer dizer que nós podemos preparar as sequências de perguntas de sim ou não para as letras do português, mas nos moldes da máquina 2, priorizando as letras com maior chance de ocorrer. Certamente vai ser um esquema de perguntas ainda mais complexo, mas se a gente fizer isso, nós podemos descobrir a próxima letra de um texto em português com, em média, 3,99 perguntas. Então, a nossa língua teria na realidade 3,99 bits de entropia. Opa, percebeu um negocinho aqui? Não sei se você notou, mas já houve uma redução de entropia de 4,7 para 3,99 bits. E se a entropia foi reduzida, significa que há menos incertezas, há um padrão de previsibilidade que o nosso cérebro pode aprender. E se a gente pode aprender, a gente pode fazer previsões mais precisas da sequência de letras do português. E isso já é impressionante, mas nós podemos ir mais além. No caso de uma língua humana de verdade, podemos criar ainda outras correlações, porque depois de um Q, nós sabemos que em português vai vir um U. Depois de um S, um J, um L, um N ou um M, você espera uma vogal para continuar uma palavra. As vogais A, E, I, O, U e as consoantes S, R, N, D e M formam mais de 75% dos textos em português. E a cada 10 letras em português, a média de vogais esperadas é de 4,88. E eu não sei se você notou isso, mas as palavras na nossa língua não terminam com D, nem T, H, N, C, Y, B, X, V, K, G, F, P, W, Q e J. Essas e outras correlações podem ser feitas sobre a nossa língua. E tudo isso faz com que as incertezas e a entropia sejam reduzidas para o português. E assim, eu confesso que seria complicado fazer uma ordem bonitinha e a mais eficiente possível de perguntas de sim ou não para contemplar todas essas correlações, mas ainda assim não seria loucura assumir que a entropia ainda pode ser cortada pela metade, e metade de 3,99 digamos que é uns 2 bits de entropia. Essa é uma estimativa da quantidade de entropia da língua portuguesa, o que é bem menor do que os 4,7 iniciais, e tudo isso nos dá uma habilidade incrível capaz de reconhecer palavras com letras embaralhadas. E isso explica matematicamente como você consegue ler isso. E essa habilidade é o produto de uma linguagem humana e talvez seria também o de uma linguagem alienígena. Agora, para ter uma ideia de como a tecnologia alienígena iria produzir mensagens, precisamos olhar primeiro para as nossas próprias tecnologias e descobrir que o código Morse, na verdade, está errado. O código Morse é um sistema de pontos, traços e algo mais, que foi inventado quando um pintor estava pintando esse quadro, mas não terminou muito bem. Ele foi interrompido por uma carta que mudou toda a sua vida, e mais tarde a sua invenção mudou a vida de todo mundo. O código Morse tornou a comunicação mais rápida e eficiente, criou até mesmo uma espécie de dialeto e mudou como a humanidade encara o próprio espaço físico, além de permitir que um prisioneiro de guerra pudesse transmitir uma mensagem sem que os seus sequestradores percebessem, graças a piscadas codificadas em Morse. Assim, ele denunciou o que realmente estava acontecendo. E tudo isso surgiu a partir de um problema que parece muito estranho de pensar hoje em dia. Hoje nós nem pensamos nisso, mas nós temos acesso à comunicação com pessoas de qualquer lugar do mundo. Basta, por exemplo, a gente tirar o celular do bolso e escrever um texto, ou mandar um emoji sugestivo. As pessoas, principalmente as mais novas, simplesmente não têm a menor ideia de como é viver longe dos outros.
sem nenhuma forma de comunicação. Porque, assim, imagine que você está numa tribo de caçadores-coletores há dezenas de milhares de anos. Nessa época, se um amigo ou um familiar dissesse para você que iria se mudar para um outro lugar distante e nunca mais voltasse, pode ter certeza de uma coisa: você jamais poderia se comunicar com ele de novo. Tudo que restaria seriam memórias passadas antes da sua partida. Apesar dele estar vivo em algum outro lugar, na prática, para você seria como se aquela pessoa tivesse morrido. Com o tempo, a humanidade inventou a escrita e as pessoas passaram a morar em endereços fixos. Isso permitiu que cartas pudessem ser enviadas e recebidas. E assim, não me entenda mal, as cartas são legais, mas elas demoram muito para chegar no seu destino. A informação da carta está presa à baixa velocidade de um meio de transporte, o que por muito tempo mais comum poderia ser a velocidade de um animal andando. Um jumento, talvez. E basicamente essa foi a única forma de comunicação por grandes distâncias acessível para pessoas comuns por milhares de anos. Até que isso começou a mudar. Os primeiros telégrafos a se tornarem mais acessíveis surgiram por volta de 1846, quando a primeira empresa pública de telégrafo foi fundada, a Electric Telegraph Company. Pois é, mas o problema é que os primeiros telégrafos eram meio que ineficientes, e o seu ineficiente princípio básico consistia no seguinte: numa ponta havia um operador que podia, por exemplo, enviar um impulso elétrico que faria com que na outra ponta um outro operador veja uma agulha ir para a esquerda. Porém, o primeiro operador poderia reverter esse pulso elétrico e fazer a agulha ir para o outro lado. E isso então cria dois estados distintos, dois símbolos capazes de transmitir informação. Então, bastou que cada letra do alfabeto tivesse um código, uma sequência de estados da agulha para que fossem decodificados. Por exemplo, a letra E era representada por uma agulha desviada para a esquerda uma única vez, enquanto que a letra K era um conjunto de 3 desviadas para a direita. Porém, esse sistema era ineficiente por natureza. Na prática, jogar uma agulha para a esquerda ou para a direita acabava gerando tremores e, por consequência, imprecisões na direção em que a agulha apontava. E para evitar isso, era preciso esperar um certo tempinho entre o desvio de uma agulha e outro. E juntando todos esses tempinhos ao longo de uma mensagem, acabava se perdendo um tempão nessa brincadeira. Se demorava 1 minuto inteiro para se enviar apenas 9 letras. Pelo menos era assim lá nos primeiros telégrafos. Mas depois, claro, isso foi melhorando até 60 letras por minuto. O que é melhor, mas ainda era lento e, o pior de tudo, era caro. O telégrafo de agulha era um equipamento ainda fora do alcance da maioria das pessoas. E para você ter ideia disso, a Electric Telegraph Company, uma empresa britânica, cobrava 16 shillings por uma única mensagem enviada de Londres para Edimburgo. E 16 shillings, na época, seria mais ou menos o equivalente ao salário de uma semana de trabalho de um vendedor de uma loja, o que é bastante coisa paga por uma mensagem, ainda mais que só podia ser de 20 palavras. Pois é, isso não era acessível para a maioria das pessoas. Somente quem tinha muita grana ou muita necessidade é que realmente iria usar um telégrafo. Mas foi aí que um pintor nos Estados Unidos mudou isso. Em 1810, o jovem Samuel Morse foi à Inglaterra para estudar a arte de pintar. E foi assim que ele se tornou um pintor itinerante, que iria de um canto para outro perseguindo oportunidades. E em 1825, Morse tinha 34 anos, mas ainda não conseguia manter um sustento adequado apenas com as suas pinturas, apesar dele ser bem habilidoso. Porém, ele recebeu um contato interessante. Ele recebeu o que poderia, enfim, ser a sua grande oportunidade de mudar de vida. Ele teria apenas que se deslocar de Washington até Nova York para pintar um retrato de Marquês de Lafayette, um herói nacional que lutou na Guerra de Independência dos Estados Unidos. E detalhe, por esse delicioso trabalho, ele seria pago uma singela quantia de $1000. O que hoje não parece muito, mas naquela época dava para comprar uma boa casa. Então, lá foi ele. Chegou em Nova York e recebeu uma carta de Lucretia,
a sua esposa. Ela estava na casa onde o casal morava em New Haven, em Connecticut. Nessa época, a distância entre ele e a sua esposa naquele momento era o equivalente a uma viagem de 4 dias. Nessa carta, Lucretia disse que ele seria pai mais uma vez. Lucretia estava grávida e prestes a ter mais um filho. E aí, depois de ler a carta da sua esposa, ele então resolveu escrever uma carta para ela pedindo mais novidades. Mas ele não recebeu nada de troca. E aí os dias foram passando e Morse não recebia uma resposta. E ele começou a ficar muito preocupado. E por causa da distância, ele não sabia o que estava acontecendo. Até que ele recebeu uma outra carta. Só que dessa vez, do seu pai. Seu pai disse que, infelizmente, após o parto, Lucretia havia tido um ataque no coração. Ela havia falecido. Ele tinha sofrido então mais uma derrota na sua vida, justamente quando as coisas pareciam melhorar. E talvez por isso o seu tão importante quadro acabou repentinamente. Depois da carta do seu pai, ele voltou correndo para sua cidade. E quando chegou em New Haven, a sua esposa já havia sido enterrada. Ele perdeu até mesmo uma ótima chance para se despedir dela. E isso poderia ter sido evitado se a comunicação do seu tempo não fosse tão devagar. Mas, enfim, nós não podemos afirmar ao certo se foi exatamente por causa disso, mas o fato é que, depois desse evento bem traumático, Morse acabou se interessando por eletricidade e telégrafos. E aí foi que ele teve uma grande ideia. Ele percebeu que os telégrafos de agulha estavam transmitindo informação através de um sinal visual, ou seja, uma agulha desviada para um lado ou para o outro. E isso era ineficiente. Talvez então, de repente, fosse melhor se os sinais fossem sonoros. Os sinais sonoros poderiam ser mais claros e inequívocos, mais do que a posição de uma agulha. Entre a total esquerda e a total direita, uma agulha possui muitos estágios intermediários que podem acabar gerando confusão. Mas no caso de um sinal sonoro, esse problema era até bastante reduzido. Afinal, ou a corrente elétrica passa e você escuta o sinal, ou não. E aí ele decidiu então chamar um sinal sonoro curto de um ponto e um sinal sonoro longo de um traço. E um ponto e um traço são facilmente distinguíveis. Isso permitia que menos confusão acontecesse, e isso fez com que a taxa de transmissão de letras pudesse saltar de menos de 60 por minuto para mais de 130. E o que foi ainda mais impressionante foi como Morse e os seus colegas conseguiram desenvolver um mecanismo simples e relativamente barato para transmitir isso. Uma banal e pequena alavanca que, quando pressionada, poderia enviar os sinais. Genial! O custo de enviar mensagens nesse novo tipo de telégrafo então acabou sendo reduzido e passou para apenas alguns centavos de dólar. Tava barato, mas as pessoas ainda assim resolveram arranjar um jeito de economizar mais ainda. Elas basicamente inventaram um dialeto. Veja bem, as empresas de telégrafo sonoro enviavam mensagens cobrando por cada palavra. Então, para desespero dessas empresas, as pessoas acabaram inventando uma maneira de resumir bastante o recado que elas queriam dar para poder pagar menos. Existia até um livro, o Adams Cable Codex, que era uma espécie de dicionário. Ele era basicamente uma longa lista de palavras que, dentro da linguagem do telégrafo, significavam frases inteiras. Por exemplo, se você quisesse saber se alguém lá na sua casa está doente ou de repente precisando de alguma coisa urgente, você poderia apenas mandar uma única palavra: agreeing. Essa única palavra, agreeing, significava uma frase completa. Alguém aí está doente? Me mande uma resposta rápida no telégrafo. Graças a essa ideia, você poderia comunicar uma frase inteira, mas pagava apenas por uma palavra. Que delícia! Finalmente as pessoas comuns poderiam se comunicar quase que instantaneamente. Depois de milhares de anos, as cartas já não eram mais a única opção para a população se comunicar por grandes distâncias. O espaço, então, havia sido obliterado. A nossa percepção dele mudou para sempre. Tudo graças ao telégrafo de Morse e também ao seu código.
que estava errado. Se a gente parasse para pensar, o certo mesmo seria se o código Morse representasse as letras mais comuns de um alfabeto de uma maneira mais rápida, com a menor quantidade de pontos ou traços. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, podemos ver que no nosso idioma a letra mais frequente de todas é a letra A. Então, no código Morse, ela deveria ser representada da maneira mais rápida de todas. Apenas um ponto. Certo? Mas na verdade não. Na realidade, a letra E roubou esse privilégio e de fato é representada por apenas um ponto. E veja também a letra T, ela aparece apenas em cerca de 4% das vezes do nosso idioma, mas no Morse ela é rapidamente representada por apenas um traço. Percebe isso? Consegue notar como isso é um problema? Por causa disso, podemos acabar perdendo mais tempo para escrever recados em Morse. E por mais chato e inconveniente que isso possa parecer, isso tem até um bom motivo. Isso acontece porque esse código não foi pensado para você. Ele não foi pensado para o português. O inglês era a língua original da invenção. E, de fato, a letra E é a mais frequente no inglês. E a segunda mais frequente é a letra T. Por isso faz sentido que elas sejam respectivamente somente um ponto e um traço. Por isso nós podemos dizer que, para a língua portuguesa pelo menos, o código Morse poderia, digamos, ser considerado ineficiente e errado. Pelo menos um pouco. Mas ao mesmo tempo, sejamos justos, porque não dá para o código ter esse nível de eficiência para todas as línguas. Isso é impossível. Ele tem que escolher uma, e foi justo a língua mãe do seu inventor. Uma pessoa que, em meio a uma vida difícil, sacrificou a sua arte para criar uma das maiores obras-primas da humanidade. Um aparelho e um código que podem não ser perfeitos, mas catapultaram nossa espécie para a era da informação e além. Assim, finalmente temos o arcabouço teórico suficiente para dizer que estamos finalmente prontos para detectar algo bem importante. O primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre inteligente pode acontecer de várias formas. E esse evento faria a humanidade mudar para sempre. Porque antes nós nunca nem tínhamos detectado qualquer forma de vida além da Terra. E agora nós não só encontramos um ser pertencente a uma árvore da vida que evoluiu de maneira completamente independente, mas além disso, é um ser inteligente. E por inteligência eu quero dizer que essa espécie foi capaz de criar tecnologia própria, que deve inclusive ser avançada o suficiente para visitar outros planetas e talvez capaz de fazer muito mais. E bom, toda tecnologia avançada o suficiente pode parecer como mágica, e a humanidade poderia aprender essa mágica. Poderíamos curar doenças, produzir muito mais energia do que atualmente produzimos e outras coisas que nós nem sequer conseguimos imaginar. Tudo isso só seria possível se esses tais aliens fossem legais com a gente. Mas pode ser que não seja assim. Não porque eles são o puro mal ou coisa assim, mas apenas porque eles são indiferentes. Eles simplesmente não estão nem aí para a humanidade. Para eles, a humanidade poderia ser apenas como um passarinho é para nós. Humanos, bom, nós não odiamos passarinhos. Nós achamos até bonitinhos, legal e tal, mas nós precisamos dos recursos naturais e destruímos o seu habitat para roubar tudo que a gente consegue. E, ops, sem querer a gente pode acabar extinguindo essa espécie. E os aliens poderiam muito bem nos ver como nós vemos um passarinho. O que não é nada bom. Pois é, e o que é mais bizarro é que essa possibilidade ruim poderia acontecer sem nós nunca nem sequer chegarmos perto de um alien. O universo, e até mesmo simplesmente apenas a nossa galáxia, é algo muito grande. Viajar de um canto para outro poderia demorar muito, mesmo em altíssimas velocidades. Então, a princípio, uma forma de vida, seja um ser humano ou um alien, não conseguiria completar essa viagem dentro da sua expectativa de vida, da sua espécie. Mas é claro que daria de certa forma pra gente contornar isso, porque em tese daria para fazer enormes naves generacionais na qual diversas gerações viveriam apenas lá dentro dessa nave. Poderia existir talvez, quem sabe, também uma forma de pausar a atividade biológica de um indivíduo e fazê-lo voltar ao normal quando chegar ao destino. Daria para fazer muita coisa. Daria, mas
Será que valeria a pena? Será que haveria interesse da humanidade do futuro ou de possíveis alienígenas avançados em ir fisicamente, pessoalmente, até os planetas distantes? Talvez, sei lá, não seria melhor se apenas enviassem robôs para colher os recursos para depois trazer de volta para o seu planeta natal da sua civilização? Mesmo que isso acabe demorando mais? Esse é o raciocínio por trás de um conceito chamado de sonda de von Neumann. Uma sonda de von Neumann é uma nave completamente autônoma, capaz de viajar até outros planetas, pousar e buscar e extrair matéria-prima para depois usá-la para criar cópias de si mesma. E assim, elas nem precisariam ser tão rápidas, na verdade, porque com o tempo, por onde ela passasse, ela roubaria recursos para ir se multiplicando, se espalhando pela galáxia como se fosse um vírus. Mundos inteiros poderiam ser devastados, recursos sugados até o limite, tudo por causa de aliens que são simplesmente indiferentes, apenas não se importam com o resto da galáxia e nem com quem possivelmente pode morar lá. E se isso acontecer e a gente estiver do lado errado da moeda, se a gente for visitado por um enxame de sondas de von Neumann, nesse caso, nosso primeiro contato seria devastador. E o pior, nós só teríamos contato com a tecnologia alienígena, mas nem teríamos a chance de conhecer pessoalmente quem projetou aquilo. Nosso primeiro contato seria apenas com a máquina que iria destruir a humanidade. Todas essas possibilidades que vimos até agora são realmente extremamente impactantes. Elas mudariam completamente o curso da civilização humana. Mas tem um pequeno problema. Elas são improváveis. Se um dia o nosso primeiro contato acontecer, seria muito mais provável que, ao invés de for tudo isso e for essa doideira toda, na verdade, fosse algo muito mais sutil. Nós poderíamos acabar encontrando casualmente um objeto ou um pedaço de um objeto feito por vida extraterrestre inteligente. Poderia ser algo feito com a intenção de se comunicar com a gente, como foi o que nós mesmos fizemos ao lançar no espaço profundo as sondas Pioneer. Essas sondas lançadas há mais de 50 anos carregam consigo uma placa com informações sobre como é um ser humano e onde no universo nós moramos. Tudo isso foi feito com a intenção de um dia, talvez, ser encontrado por vida extraterrestre inteligente, capaz de interpretar essas informações. E se a gente fez isso, bom, quem sabe, de repente, uma outra forma de vida pelo cosmos não tenha feito a mesma coisa. E pode ser que um dia a gente tenha a sorte de encontrar esse objeto. Esse seria então o nosso primeiro contato. Nós apenas saberíamos da existência de uma civilização alienígena através de um objeto. Agora, olha que curioso, porque nada garante que quando a gente fazer essa descoberta, essa civilização alienígena não já tenha sido extinta há muito tempo. Ela pode já ter desaparecido há milhões ou até bilhões de anos. Afinal, um objeto como esse poderia viajar muito devagar. Porém, uma maneira mais rápida de se comunicar é através de ondas. As primeiras ondas de rádio enviadas para o espaço para fazer contato com os aliens foram parte do que ficou conhecido como mensagem de Arecibo. Ela foi uma mensagem em binário que poderia ser decodificada para se formar essa imagem. Ela tem informação sobre com o que se parece um ser humano, o nosso DNA e outras coisas mais. Isso foi enviado em 1974, mas acontece que muito antes disso, na verdade, nós humanos já estávamos enviando ondas de rádio ao espaço. Nós humanos enviamos uns para os outros ondas de rádio aqui na Terra há pelo menos mais de um século. Porém, essas ondas acabam escapando para o espaço. E uma vez no espaço, outras civilizações podem acabar escutando. Então, pelo fato da gente estar há tanto tempo projetando a nossa voz no espaço, as nossas ondas já viajaram para razoavelmente bem longe. Por isso que estima-se que nós estamos nesse exato momento no epicentro de uma bolha de ondas gigantesca que possui cerca de 100 anos-luz de raio. Uma distância maior do que isso já faria com que as ondas ficassem fraquinhas demais para serem distinguidas do ruído natural vindo do espaço. Por isso, 100 anos-luz é um bom número para o tamanho
da nossa bolha de ondas. Dentro dessa bolha que já existe, nós temos vários milhares de estrelas, potencialmente cada uma delas contendo em média alguns mundos que podem ser habitados por seres que também dominam a tecnologia do rádio. Isso quer dizer que toda essa galera potencialmente pode estar nos escutando exatamente agora. Nesse exato momento, eles podem até estar planejando uma resposta, eles podem já ter enviado essa resposta e nós estamos prestes a receber esse sinal aqui na Terra. E esse seria o nosso primeiro contato. Uma onda de rádio como resposta às nossas transmissões de muito tempo atrás. Ou de repente nós é que recebemos primeiro essas ondas dos aliens e aí nós é que enviamos a resposta. Porém, há um problema. Como é que nós, humanos, poderíamos sequer perceber que um sinal, na verdade, é uma mensagem alienígena? Assim, é claro que nós podemos perceber o sinal através dos nossos aparelhos receptores de ondas de rádio apontados para o espaço. Porém, como nós poderíamos saber se, em meio de tantos sinais, aquele sinal em específico recebido é de fato uma mensagem extraterrestre? Afinal de contas, os nossos receptores de ondas não percebem um universo quietinho. O cosmos, na verdade, é um lugar cheio de ondas e elas estão sendo emitidas pelas mais diferentes fontes. Então o trabalho, na realidade, seria tentar saber, no meio de todo esse ruído, se a fonte de certas ondas em específico é natural ou artificial, se elas foram criadas pela natureza ou por uma outra civilização. E olha bem como seria triste a gente receber uma mensagem alienígena e a gente simplesmente deixasse passar. Pois é, para evitar que isso aconteça, nós precisamos saber o que faz um sinal de ondas ser uma mensagem ou não. Certo, então para entender isso, imagine que se alguém aqui na Terra, ou enfim, fora dela, está querendo transmitir uma mensagem em forma de ondas, é preciso que essas ondas obrigatoriamente tenham um comprimento definido. Quando você liga um rádio para escutar uma certa estação de rádio, você precisa sintonizar o seu aparelho de rádio no comprimento de onda certo. Cada estação possui então um comprimento de onda definido, que é ligeiramente diferente uns dos outros. Não, e pior do que isso, porque mesmo que, digamos, só exista uma única estação de rádio, se você conseguir sintonizar todas as ondas ao mesmo tempo, haveria um enorme ruído de várias fontes naturais de ondas que iriam dificultar e muito ouvir a estação. Ou seja, se uma estação alienígena quiser transmitir ondas para os habitantes do seu planeta alienígena ou para a nossa Terra, uma coisa é certa: eles precisariam ter que escolher um comprimento de onda específico. E nós podemos ficar atentos para sinais que tenham essa característica. Certo, mas fora isso, para discernir se um sinal é uma mensagem alienígena, para as ondas conseguirem carregar uma mensagem, elas precisam carregar uma informação estruturada, conhecimento. Como que nós poderíamos saber se uma onda carrega esse tipo de coisa em uma língua alienígena? Assim, nós não falamos essa língua, nem existe um dicionário disso. Isso parece impossível, mas é possível. E para saber como, nós precisamos buscar aqui na Terra a coisa mais próxima de uma língua alienígena. A ideia aqui é que se a linguagem humana possui algum traço semelhante a, digamos, a linguagem de golfinhos, então nós também devemos encontrar a mesma semelhança em uma linguagem alienígena. E uma boa maneira de encontrar essa semelhança é olhando para bebês humanos. Nós começamos a nossa vida fazendo um monte de sons diferentes com a nossa boca. O problema é que esses sons são meio aleatórios, eles não carregam nenhuma informação estruturada, conhecimento de nada. O que bebês humanos fazem não é falar, é apenas balbuciar. E se a gente colocasse num gráfico a frequência de produção de cada som durante a fase de balbuciar, nós poderíamos perceber que todos ocorrem mais ou menos na mesma intensidade. E se a gente organizar esses sons do mais frequente na esquerda para o menos frequente na direita, podemos ver que todos estariam mais ou menos nivelados. Afinal, eles são meio aleatórios. Pois é, isso é na fase de balbuciar enquanto nós somos bebês. Porém, com o tempo,
à medida que nós crescemos, o nosso repertório de sons acaba sendo moldado pelo ambiente à nossa volta, para encaixar-se às regras de fala dos seus pais e familiares. E se a gente organizar esses sons de pessoas mais velhas, podemos ver que esses mesmos sons vão mudando de frequência e uns passam a ser mais frequentes que outros. E aí, se a gente organizar do menos para o mais frequente de novo, vamos ver um resultado diferente. Os sons organizados dessa forma vão formar um desnível com uma inclinação que faz um ângulo de cerca de 45 graus em um gráfico em escala logarítmica. Isso é conhecido como a lei de Zipf. Pois é, isso não é observável apenas em português ou inglês, mas em diversas línguas humanas. E talvez ainda mais impressionante, isso é visto também em línguas de golfinhos. Golfinhos bebês começam a vida produzindo diversos sons aleatórios que formam um gráfico nivelado. E quando mais velhos, aprendem a língua do seu ambiente social. Os seus sons formam o mesmo gráfico com a mesma inclinação de 45 graus. Então, olha só, porque se isso acontece em línguas humanas e acontece em línguas de golfinhos, uma língua alienígena vinda do espaço teria sons que então seguem esse mesmo padrão. O problema é que esse padrão só diz respeito a sinais individuais ou palavras, mas isso não diz muito sobre a relação entre esses sinais ou palavras entre si. Para a gente conseguir detectar então essa relação entre palavras e reconhecer sinais vindos do espaço como uma linguagem alienígena, nós precisamos de novo comparar humanos e golfinhos. Só que dessa vez vamos pegar um livro e tentar fazer uma adivinhação. Se eu pegar um livro no seu idioma humano e pedir para você tentar adivinhar uma palavra em específico no meio desse livro, provavelmente você erraria a sua adivinhação. Porém, se eu te der uma palavra e pedir para você adivinhar a palavra seguinte, bom, ainda vai ser complicado, mas vai ser um pouco mais fácil. E se eu te der, então, 2 palavras, adivinhar a terceira vai ser ainda mais fácil. E se eu te der 3 ou 4 palavras, essa adivinhação já parece cada vez mais simples. Isso acontece porque em uma língua a sua liberdade de escolha diminui à medida que a sequência de palavras aumenta, e por isso nós conseguimos terminar as frases uns dos outros. Isso quer dizer que à medida que vamos aumentando essa sequência de palavras, a imprevisibilidade, o caos e a desordem diminuem, a entropia diminui, e nós podemos medir isso em bits. A entropia de uma primeira palavra, de uma palavra solta, adivinhada, é sempre maior, são mais bits de entropia. Depois, esse valor cai para a segunda palavra e depois cai mais para a terceira e para a quarta. E isso acontece tanto para línguas humanas quanto para línguas de golfinhos. E muito provavelmente acontece também para extraterrestres. Isso não é um padrão humano, é um padrão de uma linguagem em qualquer canto do universo. E assim nós podemos saber se um sinal carrega uma mensagem alienígena. Porém, eu preciso ser honesto com você agora. Depois da gente ver todas essas possibilidades, nós temos uma única certeza: de que nós não temos certeza de como será o nosso primeiro contato. Mas, muito provavelmente, será através de ondas que vêm do espaço, que carregam assinaturas claras de que foram feitas por seres capazes de se comunicar, capazes de dominar tecnologias da informação, que aprenderam a quantificá-la e entenderam o real significado de conhecimento.